senhor presidente, venho tratar aqui de vários temas, são vários assuntos, e vou começar falando sobre a nossa felicidade de termos obtido um extraordinário resultado na avaliação no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, aqui no Ceará. Das 100 escolas, primeiras escolas, 77 são do nosso estado. E o nosso estado, ele tem uma nota hoje que está acima da média nacional. A média nacional é 5,5, nós temos 5,9. Na avaliação do primeiro ao quinto ano, nós estamos em 6º lugar no estado, e na avaliação do 6º ao 9º, nós estamos em 5º lugar. E as 24 primeiras escolas, elas são todas do Ceará. Isso é um resultado que nos anima a acreditar nas grandes mudanças que precisam ser realizadas no nosso país. Toda vida que eu falo na importância da educação, eu me lembro de uma historiazinha que se conta para justificar isso, aonde o pai estava realizando um trabalho e tinha um filho incomodando com as brincadeiras, chamando o pai para brincar, e ele tentando ficar livre da insistência da criança, pega um mapa num papel e corta em pedaços pequenos, entrega a criança e manda a criança montar, como se fosse um quebra-cabeça. E aí ele acha que a criança vai demorar muito tempo fazendo isso. E logo, pouco tempo depois, a criança volta com o mapa bem montado, corretamente montado. E ele pergunta: como foi que você conseguiu montar isso tão rápido, de forma surpreendente? E o menino diz: não, pai, é o seguinte, eu virei aqui e tinha a foto do homem. E eu montei o homem e consegui montar o mapa. E a lição que se tira desse pequeno conto, uma ilustração, para dizer da importância de você investir na formação dos homens, das pessoas, para poder obter as grandes mudanças que são necessárias. E essas mudanças na educação, esses resultados, eles precisam, obviamente, de investimento, a começar nos nossos professores. E o governo teve a preocupação com isso, de ampliar investimento dos professores, na sua formação, na sua capacitação continuada, para que eles estivessem munidos das melhores informações para repassar aos seus alunos. Era preciso também ter uma estratégia de recuperar aqueles estudantes que, por diversas razões, não conseguiram acompanhar o restante da turma. E aí o governo tem programas específicos para isso, como o programa de alfabetização na idade certa, que o governo do estado do Ceará ampliou para as outras séries, além do que normalmente acontecia, fazendo com que essas crianças que tiveram dificuldade, elas sejam recuperadas e, de fato, alfabetizadas. Então, aquela história de que a escola pública é uma escola de faz de conta, onde as crianças entram analfabetas e terminam sendo analfabetos funcionais, são números, são estatísticas, ela vai deixando aos poucos de ser uma realidade. E é lógico que sempre que a gente fala nos serviços públicos, sempre há muito que melhorar. Há que se investir muito para que as coisas continuem sempre progredindo e sempre melhorando. E eu destaquei aqui algumas ações e algumas informações, alguns números que nos animam a pensar num futuro especial para a escola pública do nosso estado. São hoje 445 mil alunos, são 709 escolas, escolas de ensino médio em tempo integral e escolas profissionais. No ensino médio, até agora, 63 escolas foram inauguradas, 63 escolas inauguradas, e outras 73 escolas estão asseguradas, já estão planejadas, algumas já em obra, e totalizarão 136 unidades. Em 2016, 4 escolas de ensino médio foram inauguradas no município de Acaraú, Amontada, Caridade, Morrinhos, respectivamente, nas localidades desses municípios de Lagoa dos Carneiros, Garça, Campos Belos e Morrinhos. Já foram construídas, então, 64 ginásios poliesportivos, que é um outro aspecto
da formação dos estudantes, que completa toda uma série de motivações e de envolvimentos para que eles se integrem bem à sua vida escolar e evite a evasão. O governador entregou, inclusive, uma escola diferenciada aos índios Tapeba, lá em Caucaia. No Ceará já são 26 escolas de ensino médio regular, localizadas na capital e em outros 20 municípios, e funcionam todas em tempo integral. A medida visa, essas ações do governo, visam integrar, concretizar a meta do Plano Nacional de Educação e oferecer a educação em tempo integral, no mínimo em 50% das escolas públicas. Na escola de tempo integral, os alunos passaram a vivenciar as experiências de permanecer na escola de 7 às 17 horas. E isso aqui é muito importante, porque quando a criança não está na escola, a criança, adolescente, ele vira alvo do marginal, que vai terminar por seduzi-lo para se envolver com o crime organizado. E está provado que a grande maioria dos jovens que são presos, que são envolvidos com essas ações criminosas, foram abandonar as escolas precocemente. Daí essa estratégia, ela ser de fundamental importância para afastar as crianças, os adolescentes, da mão e da visão dos marginais. Das 115 escolas em funcionamento, 52 já existem e foram adaptadas para atender o programa de educação profissional, enquanto 63 foram construídas no padrão MEC. 2 novas dessas escolas começaram a funcionar em 2016. Estão previstas 140 escolas profissionalizantes até o final dessa gestão. Isso aqui é um outro aspecto de grande relevância, porque além da formação básica, da formação regular da educação, se faz também a educação profissionalizante, permitindo que esses jovens possam se integrar ao mercado de trabalho e ajudar, assim, as suas famílias no sustento de casa, melhorando a renda de seus familiares e a sua própria renda. E isso é muito importante para aqueles que têm uma preocupação em construir uma mão de obra mais qualificada para ter acesso aos melhores salários. O programa dessas escolas, ele começou já no ano seguinte, depois das suas construções, e essas escolas reúnem hoje mais de 49 mil alunos, matriculados em 53 cursos, isso já em 90 municípios. Na capital são 21 escolas profissionalizantes. E lá na minha cidade, em Juazeiro do Norte, quando eu fui prefeito, eu tive a oportunidade de fazer uma parceria com o então governador Cid Gomes, e lá foi construída a escola Raimundo Saraiva Coelho, Tenente Coelho, que é uma escola que funciona nesse modelo, e a gente teve a oportunidade, a gente vê a importância dessa escola para os adolescentes lá da nossa cidade. Escola que funciona com tempo integral, que oferece espaço para o lazer, para o esporte, e que, sobretudo, forma esses jovens para o futuro, dando-lhes uma oportunidade concreta de ter acesso ao trabalho com mais facilidade. Em 2016, a rede de escolas profissionalizantes passou a contar com mais 2 escolas nos municípios e bairros de Caridade, e Barro e Caridade. Ao todo, foram 3.800 empresas, ao todo são 3.800 empresas que são parceiras desse programa de estágios profissionalizantes, com previsão de atendimento de 14 mil estudantes. É possível identificar que 60,8% dos alunos que finalizaram esses estudos já estão inseridos no mercado de trabalho. Veja bem, uma das questões que se coloca muito hoje é a importância, quando você vai procurar o trabalho, de você ter experiência. E, na verdade, esses estágios, eles permitem a esses jovens ter um currículo mais sólido
e muitas vezes já serem uma referência para as próprias empresas aonde eles estudaram, que eles frequentaram, que eles estagiaram. Então, assim, o acesso e a permanência no trabalho é quase uma questão de tempo, uma vez que, concluído o estágio e a empresa estando precisando daquela mão de obra que se destacou, que é bem qualificada, ele já praticamente pode ser convidado quase que imediato. Então, um índice elevado, 60% desses jovens já conseguem essa oportunidade. Eu sempre falo que, para você ter uma boa qualidade de ensino, você precisa ter bons professores, professores bem capacitados, você precisa ter uma escola que seja mais acolhedora, uma escola que ofereça o mínimo de conforto para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, e também que tenha um bom material didático. E o governo tem se preocupado bastante com isso, o governador Camilo Santana. E aqui tem alguns dados de novos investimentos que foram feitos na educação. São na ordem de 140 milhões para serem gastos na educação de 2016 a 2017. E aqui eu destaquei somente algumas informações, para não ser muito prolixo nesse tema, e entre elas está aí a reforma da estrutura física das escolas. Essa condição para que haja um melhor acolhimento, um melhor espaço para os jovens. Investimento da ordem de 32 milhões em reformas e melhorias das estruturas físicas das escolas, para ser investido de 2016 a 2017. O início já imediato, que já começou e já está na prática. Já faz algum tempo que foi começadas essas obras. E mais recursos para a manutenção das escolas. A criação de um suprimento de fundos para as 709 escolas da rede estadual, no valor de 5 milhões ao ano, com a finalidade de agilizar e facilitar a gestão das escolas, em relação aos problemas que são da rotina das escolas. Você não vai parar uma aula por falta de coisas menores, coisas pequenas, que poderão ser resolvidas imediatamente. A revitalização do parque tecnológico das escolas, com a aquisição de 5 mil computadores para as escolas estaduais, isso até o período de 2017, e um valor do investimento de 17,5 milhões. A informática, ela anda de mão dadas com a educação formal. É impensável hoje você falar na educação sem que as crianças, sem que os professores tenham acesso à informática, à internet, a internet sadia, para contribuir com a pesquisa, com a formação. Além disso, é necessário aumentar a carga horária para as escolas e o acréscimo de 100 horas mensais para os ambientes pedagógicos, laboratórios e multimeios, nas escolas de ensino regular, centros de educação de jovens e adultos, escolas indígenas e quilombolas, e 125 horas mensais nas escolas de educação profissional, destinadas à oferta de disciplinas vinculadas aos currículos dos alunos, a serem definidas por professores, por gestores, alunos, e articulação com as coordenadorias regionais da educação no interior e da capital. Uma outra questão, como sendo fundamental para que o estudante ele tenha mais tranquilidade nas escolas, diz respeito a uma boa merenda escolar. E mais recursos para a merenda escolar foram destinados. A aquisição e distribuição de alimentos, ela, no governo do Estado, chega a 6,4 milhões ano, além de recursos repassados atualmente, além do que já tinha sido repassado agora em 2016. Esse processo foi iniciado já, ainda no mês, 3 meses atrás. E é lamentável ainda, e as dificuldades, muitas delas residem, deputado, no fato de alguns gestores, a nível de município, não cumprirem a sua parte. No caso, por exemplo, do município de Juazeiro do Norte, nós recebemos com frequência denúncia de pais, de alunos, dos próprios alunos, que a merenda escolar é de péssima qualidade, ou não faz de conta que é merenda escolar. No caso, sem valor proteico adequado,
merendas improvisadas, uma banana e um pedaço de pão, um tal de um suco de biscoito, que é uma coisa meio estranha, a alimentação de crianças. E os prefeitos que descuidam dessa merenda escolar, e que inclusive fazem uma política também contrária aos professores, de desvalorizar os professores, de querer reduzir salários, inclusive. E o que é pior, de contratar a mão de obra terceirizada para o trabalho nas escolas, professores, inclusive, e durante, por exemplo, o mês de julho, dar um calote no pagamento desses profissionais, deixá-los sem salário. Coisa que já ocorria em anos anteriores. No ano de novembro, no mês de novembro do ano passado, 2015, lá em Juazeiro do Norte, a prefeitura demitiu todos os temporários, se comprometendo a contratá-los depois, desde que trabalhassem dos 2 meses seguintes, no mês de novembro e dezembro, e seriam recontratados em janeiro. E todos aqueles que acreditaram nessa promessa foram enganados e não receberam seu salário, e alguns foram demitidos, não voltaram ao trabalho. Então, esse tipo de descaso com a educação é que faz com que alguns municípios não acompanhem e não tenham essa sincronia na melhoria dos resultados que o Estado agora está obtendo. De qualquer forma, o Estado ainda faz a parceria com muitos municípios e consegue praticamente arrastá-los, subir no seu índice de avaliação por força dessa parceria, que é de fundamental importância nos municípios. Esses resultados, eles nos animam a continuar, faz com que a gente reconheça o trabalho e a dedicação do governador Camilo Santana, num momento de intensa dificuldade em vários estados. O Ceará se mantém investindo na educação, construindo novas escolas e obtendo resultados excepcionais. E, nesse sentido, a gente tem que homenagear e reconhecer o trabalho das equipes de educação que se dedicam no dia a dia para a formação desses alunos. São, sem dúvida nenhuma, esses professores que são esses instrumentos da construção dessa nova leva de cidadãos que irão construir um futuro melhor.